Questão 3. O enunciado informa que o presidente pretende majorar os seguintes tributos: Imposto de Importação, Contribuição Social Previdenciária Patronal, IPI e CID Combustível. Informa também que há pretensão de se unificar a data de vencimento de todos os tributos federais. Portanto, minha gente, a questão envolve a análise simultânea do princípio da legalidade e suas exceções, bem como do princípio da anterioridade anual e nonagesinal. Respondendo à letra A, qual o ato normativo detém aptidão constitucional para validamente promover os aumentos pretendidos pelo presidente? Com relação ao imposto de importação e ao IPI, há a possibilidade de se majorá-los por ato infralegal, ou seja, um decreto, no caso do IPI, ou mesmo a resolução da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, no caso do imposto de importação. Quanto ao imposto de importação e ao IPI, a referência está prevista no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de determinados impostos, no qual se inclui o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados. Quanto a CID Combustíveis, a referência está no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, com redação dada pela emenda 33 de 2001. Referido dispositivo autoriza a redução e o restabelecimento por ato do Poder Executivo das alíquotas da CID Combustíveis. Então percebam, meus caros, que a liberdade de conformação normativa conferida ao Poder Executivo é menor para a CID Combustíveis, já que o presidente poderá, a rigor, reduzir e restabelecer dentro de um patamar previamente estabelecido pela lei. Então, desse modo, se a pretensão do presidente é majorar a CID Combustíveis em patamar superior ao previsto em lei, não poderá fazê-lo por ato infralegal. Quanto ao imposto de importação e ao imposto sobre produtos industrializados, o dispositivo constitucional autoriza o presidente a, abre aspas, alterar, fecha aspas, as alíquotas obedecidas às limitações legais. Quanto à contribuição previdenciária patronal, prevista no artigo 195, inciso 1 da Constituição, diferentemente dos tributos que nós já analisamos, não há autorização constitucional para que seja majorada ou reduzida por ato infralegal. Logo, o ato normativo que detém como regra a aptidão constitucional para promover o aumento pretendido é a lei ordinária. Nesse sentido, o presidente poderá elaborar projeto de lei ordinária, já que é detentor de iniciativa geral, e ainda pode expedir medida provisória, uma vez que esse tributo não está sob reserva de lei complementar. Pode ainda, se desejar, solicitar ao Congresso Nacional delegação para expedir lei delegada. E a toda evidência, se presente os pressupostos da relevância e da urgência, o ideal é que seja expedida medida provisória, já que medida provisória não é lei, mas tem força de lei. O raciocínio que nós explanamos em relação à contribuição previdenciária patronal aplica-se à CID Combustíveis, se e apenas se o presidente pretender majorar a alíquota em patamar superior ao legalmente previsto. E quanto à unificação da data do vencimento dos tributos federais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a fixação do prazo de recolhimento do tributo é matéria que não se sujeita ao princípio da legalidade estrita, seja porque tal regra não consta expressamente na Constituição e ainda porque não há essa exigência no artigo 97 do CTN, conforme recursos extraordinários 172, 394 e 195, 218. A letra B questiona: a partir de qual data poderão ser cobrados os tributos com os respectivos aumentos? A análise do princípio da anterioridade. Quanto ao imposto de importação, imediatamente, a partir da data de publicação do ato normativo. No caso, a resolução da CAMEX ou o decreto presidencial.
publicação no Diário Oficial da União, já que, conforme redação do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, o referido imposto não se sujeita nem ao princípio da anterioridade anual e nem ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quanto ao imposto sobre produtos industrializados, a majoração só será eficaz a partir de 90 dias contados da publicação do decreto no Diário Oficial da União. E esse imposto não se sujeita ao princípio da anterioridade anual, mas deve obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. E quanto à contribuição previdenciária patronal, por força do artigo 195, parágrafo 6º, a majoração só será eficaz também a partir de 90 dias contados da publicação da lei no Diário Oficial da União. E se majorada por medida provisória, aplica-se o mesmo raciocínio. Se a medida provisória for convertida em lei antes de 90 dias, o prazo é contado da publicação da medida provisória e não da publicação da lei que foi produto da conversão da medida provisória, exceto se houver alteração substancial da medida provisória, hipótese em que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o prazo de 90 dias ele será reiniciado da publicação da lei. Quanto à CID de combustíveis, a Constituição Federal excepciona do princípio da anterioridade anual, artigo 150, parágrafo 1º, mas exige obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, exceto na hipótese de restabelecimento das alíquotas ao patamar anteriormente previsto. Por fim, a letra C indaga quanto à unificação de datas de recolhimento dos tributos, a partir de quando a nova regra poderá ser validamente aplicada. A resposta ela pode ser extraída da súmula vinculante número 50 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.